Numa reviravolta surpreendente que deixou o palácio em alerta e o público em choque, o príncipe Harry foi visto entrando sorrateiramente no Reino Unido sob um manto de segredo, disfarçado, sem escolta e inegavelmente perturbado. Por que ele retornou dessa forma e o que havia na carta do rei Charles que o levou a tomar essa atitude? Antes de nos aprofundarmos no que isso realmente significa para a família real, certifique-se de se inscrever para não perder nenhuma atualização. Tudo começou discretamente, quase discretamente demais para alguém que um dia foi um ícone global perante o mundo. Um homem usando um boné de beisebol abaixado e um moletom escuro que escondia seu rosto foi visto passando por um portão de desembarque privado no aeroporto Heathrow. À primeira vista, ele era apenas mais um passageiro. Mas para aqueles que passaram anos observando a linguagem corporal, os movimentos e os trejeitos da realeza, não demorou muito para que os rumores se espalhassem como fogo em palha seca. Aquele homem era o príncipe Harry, e ele não deveria estar ali. Vários tabloides divulgaram imagens granuladas em poucas horas. Embora os rostos estivessem ocultos, a postura, o portão e até mesmo a tênue tatuagem, por um lado, coincidiam com imagens anteriores do Duque de Sussex. Enquanto isso, a segurança real parecia se mover em sincronia, como se antecipasse sua chegada antes mesmo da imprensa perceber. Em poucos minutos, um elegante SUV preto foi visto saindo em alta velocidade de uma entrada lateral do terminal, seu destino não divulgado e seu passageiro oculto. Sites de rastreamento de jatos particulares confirmaram que um Gulfstream registrado em nome de uma empresa de fachada intimamente ligada à família real havia pousado pouco antes da divulgação das imagens. Aquele jato decolou de um aeródromo nos arredores de Santa Bárbara, perto o suficiente da casa de Harry e Meghan em Montecito para levantar suspeitas. Mas este não era apenas mais um retorno discreto. Era diferente. Pessoas próximas ao círculo íntimo sussurravam há semanas sobre algo que fervilhava nos bastidores. Uma mensagem, um apelo, ou talvez uma convocação do Palácio de Buckingham. E agora parece que Harry não recebeu apenas uma mensagem. Ele recebeu uma carta. E não uma carta qualquer, uma carta real com o selo pessoal do rei. Além disso, o medo nos olhos de Harry, capturado brevemente por uma lente trêmula, contava uma história mais forte do que palavras. Esta não era uma visita planejada com orgulho ou alegria. Era uma missão urgente, privada e envolta em uma espécie de pavor, que até mesmo comentaristas experientes consideraram perturbadora. E então veio a reviravolta bombástica. Fontes do palácio afirmam que Meghan nem sequer sabia que ele havia partido até horas depois de seu pouso. O disfarce, o segredo, o silêncio. Não era para se esconder do mundo, era para se esconder de alguém mais próximo. Por quê? Por que Harry arriscaria tudo, sua reputação, sua família, seu casamento, por um retorno secreto ao país do qual um dia fugiu em desafio público? Essa é a pergunta que assombra os comentaristas da realeza. Porque enquanto o mundo especulava sobre tensões, documentários e laços rompidos, algo muito mais perigoso se desenrolava por trás dos muros do palácio. O público pode ter visto um homem de capuz, mas o palácio viu algo diferente. Um príncipe com o tempo se esgotando. Mas o que poderia ter levado um príncipe a abandonar sua identidade e atravessar o mundo em silêncio? A resposta está na carta que quebrou todas as barreiras que ele jurou nunca mais ultrapassar. Fontes internas afirmaram que a carta do rei Charles não era apenas um apelo real, era um ultimato, e seu conteúdo era explosivo. Poderia o grito desesperado de um pai desvendar anos de exílio, traição e silêncio? A carta chegou não pelos canais reais ou pelo correio público, mas por um método tão discreto que surpreendeu até mesmo os mais próximos da família Sussex. Um mensageiro particular, há muito tempo alvo de rumores por ter ligações com a divisão de segurança confidencial do palácio, fez a entrega. Sem assinaturas, sem confirmações formais, apenas um envelope lacrado marcado com a inconfundível insígnia de cera vermelha, o brasão pessoal de Charles, usado apenas nas circunstâncias mais graves. Esse lacre não era visto desde os últimos dias da rainha. Meghan foi a primeira a recebê-lo. Segundo uma fonte próxima ao palácio, ela não fazia ideia do que era, apenas que chegara sem aviso prévio, sem deixar rastro e repleta de atenção, que tomou conta da sala no instante em que foi entregue. Ela tentou abri-la, mas Harry interveio. Testemunhas próximas ao casal dizem que ele arrancou a carta de suas mãos sem dizer uma palavra.
Sua expressão era indecifrável, mas sua urgência absoluta. O que se seguiu foi silêncio. Harry não falou, não se mexeu. Ele simplesmente encarou a carta por horas a fio. Quando finalmente a abriu, algo dentro dele se despedaçou. Aqueles que já viram Harry emocionado antes disseram. Desta vez foi diferente. Não era frustração nem raiva. Era algo mais profundo. Uma tempestade de tristeza misturada com incredulidade e talvez culpa. Fontes dizem que o conteúdo da carta mencionava um problema de saúde que se agravava rapidamente, não divulgado publicamente, mas que aparentemente piorava nos bastidores do palácio. O rei Charles, que nunca foi de escrever textos emotivos, escreveu em termos incomumente vulneráveis. O tempo está se esgotando, dizia a carta, segundo relatos. Uma frase que poderia significar muito, mas que, no contexto de uma monarquia imersa em tradição, mortalidade e uma unidade frágil, carregava um peso pesado, quase sinistro. Mas não se tratava apenas de saúde. Havia mais, muito mais. A carta fazia referência a uma verdade enterrada por décadas. Uma verdade que, segundo Charles, afetaria diretamente Harry. Alguns dizem que está ligada a uma antiga confissão familiar, possivelmente envolvendo eventos que ocorreram antes dos últimos dias de vida de Diana. Outros sussurram que isso pode estar relacionado a arquivos confidenciais deixados por Diana, arquivos que permaneceram escondidos por muito tempo nos cofres reais. Seja o que for, isso despertou algo em Harry, uma percepção, um temor, um senso de dever. Fontes internas acreditam que essa verdade era tão urgente, tão condenatória, que Charles quebrou todos os protocolos para transmiti-la ao filho. Não por meio de assessores, não por meio de mensageiros oficiais, mas por meio de um mensageiro escolhido a dedo que pudesse contornar todas as camadas de escrutínio público. E funcionou. Harry não esperou para discutir o assunto. Não consultou sua equipe, seus conselheiros, nem mesmo Meghan. Ao amanhecer, ele havia desaparecido. Sem aviso prévio, sem segurança visível, apenas uma série de decisões rápidas, um jato improvisado e um homem determinado a confrontar qualquer fantasma que seu pai finalmente tivesse decidido libertar, mas não sem deixar rastros. Porque antes de desaparecer, Harry deixou para trás algo que Meghan não esperava. Uma mensagem escrita à mão. Breve, frio e enigmático. Assombrado pelo que lera, Harry desapareceu na noite, mas não sem antes deixar para trás uma mensagem enigmática para Meghan, que levantou ainda mais suspeitas. Meghan foi pega de surpresa. Num instante, Harry caminhava em silêncio. No seguinte, havia sumido, deixando para trás apenas um bilhete e uma tempestade de perguntas sem resposta. O que ele disse naquelas últimas palavras, e por que ela foi vista chorando poucas horas depois? O sol ainda não havia nascido quando Meghan entrou no escritório de Harry. O que ela encontrou não era apenas o resultado de uma noite em claro. Era o vazio inconfundível da partida. Seu celular pessoal havia sumido, assim como o tablet seguro usado apenas para comunicações confidenciais. E sobre a mesa, ao lado de um envelope lacrado que ela nunca abriu, repousava um pequeno pedaço de papel dobrado. 6 palavras. Era tudo o que ele havia deixado para ela. Preciso enfrentar isso sozinha. Me perdoe. Essas 6 palavras abalaram os alicerces de tudo o que haviam construído juntos. Em poucos minutos, a equipe de segurança particular de Meghan foi mobilizada. Aeroportos foram verificados, funcionários locais foram interrogados, imagens de câmeras de segurança foram analisadas. Mas Harry já tinha ido embora, sem rastro, sem escolta, sem telefonemas, apenas silêncio. Num momento de pânico silencioso, Meghan teria tentado contatar o rei Charles diretamente. Segundo um assessor, ela fez 3 tentativas de ligar para o número pessoal do rei. Todas foram recusadas. Sem explicação, sem retorno de ligação, apenas um muro de silêncio que transmitia uma mensagem arrepiante. Fosse o que fosse que estivesse acontecendo, ela estava sendo excluída. Sua confidente próxima, uma mulher que a apoiou em todas as tempestades da imprensa sensacionalista, revelou que Meghan não tinha conhecimento prévio do conteúdo da carta do rei. Ela acreditava que fosse um bilhete pessoal, talvez uma tentativa de reconciliação, mas não isso. Não era um gatilho para Harry desaparecer sem explicação. Não era uma ligação tão poderosa que pudesse arrancá-lo de sua vida da noite para o dia. As consequências dentro da mansão Montecito foram inéditas. Segundo relatos,
Meghan se refugiou em seu quarto por horas, cancelando todas as reuniões agendadas, dispensando funcionários e exigindo total privacidade. A estação de paparazzi próxima notou que as luzes permaneceram apagadas por quase um dia inteiro, até que Meghan reapareceu visivelmente abalada, com os olhos inchados e um semblante incomumente abatido. Na manhã seguinte, rumores começaram a se espalhar. Seria isso mais do que uma simples separação temporária? Seria o início de algo irreversível? Comentaristas imediatamente especularam sobre possíveis problemas no casamento dos Sussex. Alguns afirmaram que Harry vinha planejando esse retorno há semanas. Outros insistiram que foi uma decisão impulsiva, motivada por um colapso emocional. Mas por trás de todo o ruído, uma pergunta persistia, mais forte que as outras. Estaria Harry protegendo Meghan do que estava por vir? Ou protegendo uma verdade que ela jamais poderia aceitar? Porque enquanto o mundo debatia as lágrimas de Meghan, algo muito mais poderoso se desenrolava do outro lado do oceano. O filho pródigo, outrora denunciado e desonrado, estava de volta à Grã-Bretanha. E desta vez não era para uma coroação ou um funeral. Era para algo mais sombrio, algo perigoso, algo que poderia tanto reparar quanto destruir o pouco que restava de seu legado real. Enquanto Meghan chorava na Califórnia, os céus britânicos davam as boas-vindas a um filho há muito afastado, num palácio que não pronunciava seu nome há semanas. A chegada discreta de Harry causou tremores nos corredores do palácio. Camila estava furiosa. William se recusou a comentar e sua equipe se mobilizou para esconder o único reencontro que ninguém esperava que acontecesse a portas fechadas. No momento em que a notícia chegou à casa de Clarence de que o príncipe Harry havia pisado em solo britânico, uma tempestade começou a se formar dentro do palácio. Não se tratava de uma crise de relações públicas, mas de algo muito mais pessoal. Algo doloroso. A rainha consorte Camila teria explodido. Segundo um assessor sênior, ela deu uma ordem direta e inequívoca à equipe real, mantê-lo longe da ala familiar. Seu tom, gélido e implacável, não deixava espaço para discussão. Para Camila, o retorno de Harry não era motivo para reconciliação. Era uma ameaça, e ela não era a única tensa. O príncipe William, ao saber do retorno repentino do irmão, não fez qualquer tentativa de recebê-lo. Em vez disso, ele fez as malas discretamente e partiu para Norfolk, refugiando-se no santuário de Emer Hall. Fontes próximas a William dizem que ele nem sequer falou com o rei antes de partir. Simplesmente desapareceu, tal como Harry fizera dias antes. Mas, ao contrário de Harry, William partiu com frieza e cálculo. Foi um protesto silencioso, uma recusa em apoiar a própria conversa que Charles estava prestes a iniciar. Dentro do palácio, os sussurros transformaram-se em movimentos frenéticos. Funcionários foram realocados, reuniões foram abruptamente canceladas e alas inteiras do Palácio de Buckingham foram discretamente evacuadas. A segurança foi reforçada não para a segurança pública, mas para evitar vazamentos. O círculo íntimo do rei sabia que, se essa reunião se tornasse pública antes de ser controlada, a imagem já frágil da monarquia poderia ruir completamente. Apenas um membro da família real se apresentou sem hesitar, a princesa Anne, firme, desprovida de sentimentalismo e ferozmente leal à coroa. Segundo relatos, Anne enviou uma mensagem a Harry poucas horas após sua chegada. Uma frase simples: "Se quiser conversar, eu ouvirei." Somente ela se colocou à disposição, recusando-se a participar de divisões mesquinhas, mas mesmo ela se recusou a entrar no confronto central, sabendo que essa era uma batalha que só poderia ser travada entre pai e filho. E assim, enquanto a tensão envolvia o palácio em correntes invisíveis, o rei Charles tomou uma decisão que surpreendeu seus conselheiros. Ele cancelou toda a sua agenda, todos os compromissos, todas as reuniões, todas as obrigações. Uma a uma, as reuniões foram canceladas, adiadas ou transferidas para outro local. Para Charles, a mensagem era clara: nada viria antes do que estava prestes a acontecer a portas fechadas. Ao anoitecer, funcionários relataram ter ouvido vozes alteradas vindas da ala oeste, a seção privada reservada para os compromissos mais pessoais do rei. A discussão, embora abafada pelas grossas paredes de pedra, ecoava pelos corredores. Uma frase foi ouvida claramente: "Você deveria ter me avisado antes." Não se sabe ao certo se as palavras vieram de Charles ou de Harry, mas o seu peso reverberou por todos os corredores. Alguns acreditavam que se tratava de uma reconciliação há muito esperada.
Outros alertavam que era o prelúdio de uma implosão na família real. Mas todos concordavam em um ponto. O que quer que estivesse acontecendo não era ensaiado, polido ou político. Era algo profundamente pessoal. Anos de ressentimento, silêncio e traição estavam se desfazendo em tempo real. Longe das câmeras, longe da fachada impecável da coroa. Mas enquanto o palácio enfrentava uma fúria interna, o verdadeiro confronto se desenrolava nos aposentos privados do rei, onde pai e filho encaravam a verdade enterrada há anos. Pela primeira vez em mais de um ano, o rei Charles e o príncipe Harry ficaram frente a frente. Sem câmeras, sem cortesãos, apenas sangue e corações feridos. O que foi dito atrás daquela porta trancada deixou o rei em lágrimas e Harry andando de um lado para o outro como um homem sem lar. Era quase meia-noite quando a reunião começou. Os corredores do palácio estavam silenciosos. A AIDS foi descartada e apenas 2 guardas permaneciam de guarda do lado de fora do escritório particular do rei. Lá dentro, a atmosfera estava carregada de dor não resolvida. Para Charles, era o culminar de meses de hesitação. Para Harry, era um retorno não a um lar, mas a um campo de batalha repleto de memórias e traições que ele jamais enterrou. Conversaram por mais de 2 horas. Sem telefones, sem assessores, apenas 2 homens presos a um legado familiar que havia devorado quase todos que tocou. Os mais próximos da sala relataram vozes alteradas na primeira hora. Raiva, incredulidade e mágoa se misturavam em uma tempestade de acusações que haviam sido enterradas por muito tempo sob o protocolo real. Charles implorou por calma. Harry recusou-se a sentar. Não se tratava de um reencontro, mas sim de um acerto de contas. O rei, geralmente reservado e diplomático, quebrou a tradição. Segundo relatos, ele implorou a Harry que protegesse a coroa daquilo que ele chamou de forma sinistra, de "o que está por vir". Ninguém podia afirmar com certeza o que isso significava, mas o tom de Charles deixava claro que ele temia algo. Uma revelação, um vazamento, uma ameaça que poderia abalar a monarquia em seus alicerces. Naquele momento, ele não falava como monarca, mas como um homem oprimido pelo peso de segredos pesados demais para carregar sozinho. Mas Harry não cedeu. Com uma fúria acumulada ao longo de anos, exigiu respostas sobre Diana. Não as respostas ensaiadas para homenagens públicas, mas as sussurradas pelos corredores, escondidas em arquivos e envoltas em silêncio. Acusou o pai de saber mais do que jamais admitira sobre os eventos que levaram aos últimos dias de Diana. Quando a porta finalmente se abriu, ninguém disse nada. Charles saiu primeiro, o rosto pálido, os olhos vermelhos. Caminhou lentamente até sua capela particular e lá permaneceu por mais de 1 hora. Os funcionários foram instruídos a não o perturbar. Harry saiu logo depois, sem abraço, sem aperto de mão, apenas um aceno de cabeça para um assessor real e uma longa caminhada pelo corredor. Para alguns, ele parecia aliviado, para outros, parecia devastado. A verdade fora revelada, mas não curara nada, pelo contrário, reabrira feridas ainda mais profundas. Feridas muito recentes para declarações públicas, muito condenatórias para comunicados de imprensa. No entanto, não foi o que Charles revelou que realmente abalou Harry. Foi a chegada inesperada de uma figura do passado que esperara anos por este momento. Ela é conhecida pelo seu silêncio, mas não desta vez. A princesa Anne entrou em cena com uma verdade própria. E o que ela contou a Harry destruiu tudo o que ele pensava saber sobre a sua mãe, a sua esposa e a sombra secreta da monarquia. A confrontação entre pai e filho mal havia se acalmado quando chegou a notícia de que a princesa Anne havia solicitado uma audiência privada com Harry. Não na sala de estar real, nem no escritório, mas na capela, o único lugar nos jardins do palácio onde confissão, esclarecimento e confronto podiam coexistir. O local por si só já era um sinal. Não se tratava de aparências, tratava-se da verdade. Anne observara tudo em silêncio, à margem, por tempo demais. Ela permanecera calada diante dos escândalos, mantera a compostura durante os funerais e conservara a serenidade enquanto a casa de Windsor se fragmentava diante do mundo inteiro. Mas aquele momento era diferente. Assim que Harry entrou, ela não perdeu tempo com formalidades. Olhou-o nos olhos e disse-lhe a única coisa que ninguém mais ousara dizer. Você tem tomado decisões sem pleno conhecimento, e isso acaba agora. Harry, ainda abalado pela conversa com Charles,
permaneceu imóvel enquanto Anne enfiava a mão num fino envelope de couro e retirava um documento que lhe fora mantido escondido durante toda a vida. Uma carta, escrita à mão pela princesa Diana poucas semanas antes de sua morte. Uma carta que fora interceptada, enterrada e discretamente lacrada por assessores do palácio sob o pretexto de proteger a coroa. No momento em que Harry viu a caligrafia de sua mãe, ele desabou. Mas não era apenas nostalgia ou tristeza, era raiva. Porque enquanto lia as palavras, seu mundo inteiro começou a desmoronar. A carta não era poética nem maternal, era um aviso. Diana escreveu sobre uma influência sombria dentro da família. Uma pessoa que manipulava não apenas o destino dela, mas o futuro da própria monarquia. Ela insinuou ameaças, alianças e uma força invisível desviando a linha de sucessão daqueles a quem ela pertencia por direito. Suas palavras não citaram nomes, mas traçaram um círculo claro em torno daqueles mais próximos do trono e daqueles desesperados para protegê-lo a qualquer custo, e deixaram Harry em meio àquela tempestade por um momento antes de adicionar mais um choque ao fogo. Ela disse a ele para considerar os eventos recentes com mais atenção. O silêncio de Charles, o crescente distanciamento de William, e então ela disse calmamente, mas com firmeza, que tinha motivos para acreditar que Meghan e o príncipe Andrew haviam formado uma aliança silenciosa, não política, não pessoal, mas enraizada em uma queixa compartilhada e um inimigo comum. As mãos de Harry tremiam visivelmente. Seu rosto, geralmente tão sereno sob pressão, se desfez. A narrativa em que ele acreditara, defendera e pela qual sacrificara tudo, de repente estava repleta de furos. Mas Anne não havia terminado. Pouco antes de se levantar para sair, ela colocou um segundo envelope em sua mão. Este, menor, estava lacrado. Ela olhou para ele e disse: "Você precisa falar com a pessoa que me deu isso. Ela era mais próxima da sua mãe do que você imagina e estava observando, esperando por você." E quando Harry pensou que as revelações haviam acabado, Anne lançou a bomba final. Havia outra pessoa com quem ele precisava falar. Alguém ligado a Diana, alguém observando tudo. Nos recônditos da antiga ala dos criados de Kensington, Harry se encontrou com a última pessoa em quem Diana confiou. O que ela revelou a ele não era apenas emocional, podia destruir a monarquia como a conhecemos. As instruções eram específicas. Sem assessores, sem guardas, sem telefones. Harry deveria vir sozinho. Era um pedido que poucos ousariam fazer, e um que Harry não podia ignorar. Escondida num canto esquecido dos jardins do palácio, outrora usado pelos funcionários décadas atrás, vivia a mulher que permanecera em silêncio durante todas as tempestades da realeza. Ela servira Diana silenciosamente, ferozmente e sem questionar. Agora, com o tempo a escapar-lhe das mãos, restava-lhe apenas uma pessoa para falar com o filho. A antiga ajudante, agora frágil e confinada aos seus aposentos, recebeu Harry não como um príncipe, mas como o menino que ela ajudara a confortar durante os seus dias mais sombrios da infância. O reencontro foi breve, mas a conversa mudaria tudo. Ela lhe contou que Diana nunca deixara de temer por ele, nem mesmo após a sua morte. Que os seus últimos dias foram consumidos não apenas pelos paparazzi ou pela pressão, mas por um temor crescente de que algo muito mais insidioso estivesse se movendo dentro da coroa. Então, ela lhe entregou uma pequena caixa de veludo. Dentro havia uma fita cassete lacrada, uma relíquia de outros tempos. Mas a caligrafia no rótulo fez o coração de Harry gelar. Era a de sua mãe, e abaixo da data, uma frase para Harry: "Se algum dia eles se voltarem contra você." O que ele ouviu foi mais do que uma mensagem, era uma profecia. A voz de Diana, delicada porém determinada, ecoou pelo pequeno cômodo. Ela falou de reuniões realizadas sem a sua presença, de documentos aos quais teve o acesso negado, da crescente influência de Camila muito antes de o público sequer saber seu nome. Ela alertou sobre manipulação, segredos sussurrados e o isolamento sistêmico que enfrentaria por saber demais. Mas a parte mais chocante foi o que veio a seguir. Diana revelou a existência de um fundo fiduciário secreto, cujo dinheiro era desviado discretamente, protegido sob pseudônimos estrangeiros e vinculado a um documento privado que somente Charles tinha autoridade para ativar. Um documento supostamente criado para proteger a estabilidade futura da coroa, mas que Diana temia que pudesse ser usado para exilar, ou pior,
qualquer pessoa que desafiasse a narrativa preferida do palácio. Harry ficou sentado em silêncio, atônito. A mulher o observou atentamente e então colocou uma pequena pasta em suas mãos. Dentro havia fotocópias de transferências financeiras, anotações manuscritas e os dados de contato de um contador real, agora aposentado. Todos os caminhos levavam a uma única conclusão. Diana não estava paranoica. Ela estava certa. Ao se levantar para sair, Harry mal conseguiu sussurrar algo. Uma frase escapou de seus lábios, carregada de compreensão e tristeza. Agora eu entendo. Mas compreender o passado não bastava. Harry agora enfrentava uma decisão que remodelaria o futuro da própria monarquia. Harry agora detém a verdade. Mas será que ele a usará para proteger a coroa ou para destruí-la? Fontes confirmam que lhe foi oferecido um assento privado no conselho do rei, mas apenas se ele concordar com uma condição devastadora. O palácio nunca estivera tão silencioso. Por trás dos muros de pedra, o peso de tudo o que Harry havia descoberto pairava sobre a monarquia como uma tempestade iminente. A voz de Diana, seus avisos, seus medos antes descartados como paranoia, agora se apresentavam como provas inegáveis. E nas sombras dessa verdade, a coroa fez sua jogada. O rei Charles, abalado pelo que havia ressurgido, estendeu a mão uma última vez. Uma vaga no conselho privado, reservada para estrategistas reais, foi discretamente oferecida a Harry. Não era apenas simbólico, era poder. Um lugar à mesa onde decisões reais eram tomadas, mas veio com uma exigência que Harry não esperava: silêncio. A oferta estava condicionada à assinatura de um pacto de confidencialidade, uma que proibiria Harry de divulgar ou mencionar as cartas, gravações ou documentos financeiros deixados por Diana. Mais ainda, ele seria obrigado a denunciar suas declarações passadas. Cada entrevista, cada capítulo de suas memórias, cada crítica pública à instituição seria retratada, apagada, esquecida. Para o público pareceria uma reconciliação, mas para Harry seria como um enterro. O conselho, operando a portas fechadas, temia as repercussões se o mundo ouvisse a voz de Diana em suas próprias palavras, se as pessoas soubessem o que havia sido escondido, se a confiança na coroa fosse destruída irremediavelmente. Eles não queriam cura, queriam contenção. E o preço desse silêncio era a verdade de Harry. Mas ele não estava decidindo sozinho. Do outro lado do oceano, Meghan recebera notícias da proposta do conselho. E sua resposta foi imediata. Ela o advertiu diretamente: voltar vai lhe custar tudo. Não apenas a voz dele, mas a vida deles, a liberdade deles, a identidade deles. Aceitar o acordo significaria se submeter ao próprio sistema do qual eles lutaram para se libertar. Recusar, porém, acarretaria uma punição diferente. Nas entrelinhas da proposta de Charles havia uma cláusula escrita em linguagem jurídica rigorosa. Se Harry recusasse, seus títulos reais restantes seriam imediatamente cassados. Sussex, Duque, tudo perdido. Ele se tornaria oficial e publicamente um homem sem posição, sem privilégios, sem prestígio. Harry estava sozinho diante de uma decisão que nenhum príncipe jamais havia enfrentado. O menino que outrora caminhava atrás do caixão da mãe, agora detinha seus últimos segredos, e o futuro da monarquia dependia do que ele faria com eles. Sua lealdade era para com a família que a silenciou ou para com a mãe que morreu tentando alertá-lo. Enquanto a tensão aumenta dentro e fora do palácio, o mundo aguarda e as câmeras finalmente se voltam para onde ninguém esperava, os portões de Balmoral. Nas colinas tranquilas de Balmoral, um carro real para em frente aos portões. O príncipe Harry sai, não disfarçado, mas como ele mesmo. O que acontecerá a seguir definirá não apenas o seu futuro, mas a própria sobrevivência da monarquia. O avistamento ocorreu no início da manhã. Os moradores locais, acostumados com as idas e vindas da realeza, sabiam que era melhor não comentar. Mas esta não era uma chegada qualquer. Era o príncipe Harry, acompanhado por um único membro da equipe real, atravessando os portões de pedra de Balmoral, com um olhar que uma testemunha descreveu como carregado de determinação. Ele não estava se escondendo. Ele não estava fugindo. Ele estava voltando não para pedir permissão, mas para dar uma resposta. Balmoral fora outrora o refúgio de paz de sua mãe. Diana o chamava de seu único escape da intensidade de Londres e das sufocantes expectativas da coroa. Agora, décadas depois, seu filho caçula retornava ao mesmo santuário, mas o motivo estava longe de ser pacífico.
Rumores dentro da propriedade sugerem que um quarto privado fora preparado com dias de antecedência. Uma lareira foi acesa, uma escrivaninha foi esvaziada e sobre ela, segundo uma fonte anônima, repousava um envelope lacrado com o brasão de Harry. Relatos não confirmados indicam que um documento foi assinado na noite anterior a um evento que poderia mudar tudo. Se foi uma rejeição formal da proposta do conselho ou algo completamente diferente, permanece um mistério. O que se sabe com certeza é que o envelope foi entregue a um assessor sênior do palácio logo após a chegada de Harry e não foi aberto desde então. Enquanto as especulações se intensificam, outra onda de rumores abala o palácio. Uma coletiva de imprensa global está sendo preparada, não por Buckingham, mas pela equipe jurídica de Harry. O local não foi divulgado, o horário é secreto, mas fontes internas dizem que os preparativos estão em andamento. Um palco, um único microfone, e talvez finalmente a verdade nas próprias palavras de Harry. Enquanto isso, o rei Charles desapareceu da vista do público. Sem compromissos, sem declarações, sem fotografias. Para um monarca conhecido por sua constante visibilidade, esse silêncio não passou despercebido. Alguns acreditam que ele esteja em reclusão em Windsor. Outros afirmam que ele permanece em Balmoral, recusando-se a ser visto até que a situação se resolva. Mas, com o passar das horas, a tensão só aumenta. A decisão final, ao que parece, pode não depender mais apenas de Harry. Há outras forças em jogo, agora políticas, constitucionais e emocionais. Reputações estão por um fio. Legados oscilam à beira do abismo. A família real encontra-se numa situação delicada e um passo em falso pode desencadear uma tempestade que nenhum título ou tradição poderá extinguir. Porque se este é o início de uma reconciliação, é também o início de um reino prestes a desmoronar. E tudo, passado, presente e futuro, agora repousa nas mãos trêmulas de Harry. Obrigado por assistir. Não se esqueça de curtir e se inscrever, e nos vemos no próximo vídeo.